uma horta elevada e quente, feita de material progressivo e super durável, com componentes encontrados em lojas de materiais de construção. A fabricação de uma horta dessas é tão simples que até mesmo os mais preguiçosos, que nunca seguraram nada mais pesado que uma colher, conseguirão fazer. Essas hortas elevadas contribuem ao máximo para obter uma grande colheita, especialmente em áreas de agricultura de risco. Elas vão salvar suas plantações do apodrecimento durante temporadas de chuva incessante. E, ao contrário, também durante verões muito quentes e secos, essas hortas quase não precisam de irrigação. Hortas elevadas feitas de madeira, composto de madeira e polímero, chapa galvanizada, ardósia, concreto ou peitoris de plástico ficam em desvantagem diante dessas hortas, perdendo para elas em todos os aspectos. Nossa segurança alimentar agora está fora de perigo. Hortas feitas desse material podem ter qualquer formato e podem parecer muito sofisticadas, com custos realmente irrisórios. Com elas, nossos terrenos rigorosos vão começar a parecer conjuntos de jardins palacianos. Com essas hortas, não só os oligarcas vão nos invejar, mas também as famílias reais. E tudo isso por uma ninharia e com um mínimo de esforço, que nem dá para chamar de trabalho de verdade. Porque isso é pura criatividade prazerosa, acessível a todos. Os espectadores do canal Canções de Yasha Koziak serão os primeiros a saber dessa informação crucial. E agora vamos por partes. Olá a todos! Meus vídeos sobre a fabricação de anéis, recipientes redondos e outras formas de núcleo de Penoplex já tiveram milhões de visualizações, e com certeza os espectadores frequentes do canal já viram todos eles. Por isso, para não gastar o seu tempo precioso, vou passar direto para a horta feita com esse anel composto caseiro. Para novos espectadores, explicarei como dobrar o Penoplex e fazer esses anéis mais adiante no vídeo. Estou cortando um quarto com a esmerilhadeira, porque este anel em particular foi feito para outra ideia e deveria ser conectado a um segundo anel. Mas os planos mudaram, agora ele vai ser uma horta redonda, alta e quente, dispensando esse quarto. Estou misturando o resto da cola para azulejos. Geralmente uso a cola para azulejos mais barata para acabamento das minhas formas arquitetônicas. Porém, desta vez, preciso usar os restos de uma cola não tão barata, que pode estragar se não for utilizada. Em superfícies caseiras, é possível aplicar diversos tipos de acabamento, tanto comprados quanto praticamente gratuitos e feitos em casa. Vou decorar uma horta alta, redonda e aquecida, imitando pedra natural no estilo mediterrâneo que tanto gostamos. A altura do anel é igual à largura de uma folha padrão de espuma de poliestireno estrudado, que é quase 60 centímetros. Pretendo enterrar o anel cerca de 10 centímetros, então, para economizar cola, não a aplico desde a base. Como podem ver, é difícil achar um trabalho mais fácil que este. Não há muito a explicar aqui, é mais simples apenas mostrar tudo. Os espectadores frequentes do canal Canções de Yasha Koziak sabem que temos bastante intimidade com canteiros elevados e quentes feitos de Penoplex. Já acumulamos experiência suficiente para concluir que isso é realmente um avanço de qualidade nos canteiros elevados e quentes. Os canteiros elevados, por estarem separados da massa de terra, aquecem mais rápido com os primeiros raios do sol da primavera. Reforço as extremidades com tela de fibra de vidro e adesivo para azulejos. Enquanto o adesivo está secando, vou começar a falar sobre as maneiras de curvar o poliestireno expandido, que eu mesmo testei. O material é frágil à flexão, mas resistente à compressão, sendo amplamente usado no isolamento de pisos. Ele é usado há muito tempo sob contrapisos pesados. A primeira vez que consegui dobrar o Penoplex foi usando uma tela de fibra de vidro resistente, fixada com grampos e ripas de madeira. A tela impede rachaduras no lado externo da curva. Simultaneamente, o lado interno do material leve se comprime levemente, resultando na curvatura. Se o Penoplex for mantido curvado por algum tempo, ele permanecerá curvado. Para não ter que lidar com ripas e sargentos, encontrei outro método. A tela de fibra de vidro é colada com tiras estreitas de espuma adesiva de poliuretano. Depois é possível dobrar as folhas de poliestireno estrudado manualmente, embora com algum esforço,
e deixá-las dobradas por uns 20 minutos sob a travessa de uma mesa de madeira. Como as tiras de cola são estreitas, é ainda mais fácil descolar a tela do que colá-la. Foi assim que eu dobrei as folhas ao fazer nossa mini piscina de imersão. Se em uma superfície de folhas de poliestireno estrudado coladas com a mesma cola, você traçar um círculo e, usando essa linha como guia, colar as folhas dobradas anteriormente. Depois de cortar o excesso, você terá um recipiente redondo de tamanho considerável, não apenas um anel. A cola secou. Podemos desenhar as pedras mediterrâneas. Aqui é importante esvaziar a mente, deixar de lado pensamentos negativos e pensar apenas em coisas boas. Caso contrário, ao desenhar as pedras, não tem como evitar o efeito de escamas de peixe, como costumo chamar. O que vai mostrar que as pedras não são de verdade. Faço as juntas com um pedaço de arame curvado. Tudo é muito simples, fácil e agradável. O principal é pensar em coisas boas. Não nos interessa quem será o presidente dos Estados Unidos da América, o índice Dow Jones ou a cotação do rublo. No início, tive dificuldade para me concentrar. Aqui está por a escama de peixe. As pedras são convexas para um lado. Para destros tem geralmente à esquerda, para canhotos à direita. Dessa forma, um contra-espião experiente pode identificar um canhoto disfarçado. Quando refleti sobre como é bom ser bielorrusso, as pedras voltaram a parecer pedras, não escamas. Lá fora, um outubro bielorrusso frio. Assim, a cola para azulejos não endurece rápido, permitindo trabalhá-la por um período prolongado. No verão, com o calor, tudo muda. Quando a superfície endurece ainda mais, eu a arranho assim com a espátula, e as pedras ficam ainda mais parecidas com pedras. Eu não parei por aí e aperfeiçoei os métodos de curvar o Penoplex. Desta vez, novamente com a malha colada, mas agora usando um dispositivo caseiro que chamei de Penoplex Ogibe. O Penoplex Ogibe permite dobrar o Penoplex com muito menos esforço, mesmo em raios bem pequenos. A base dele é um palete europeu comum. Com a ajuda do Penoplex Ogibe, eu fiz uma colmeia-tronco de Penoplex, e nessas imagens estou apenas fixando a curvatura dele na lateral. Ficou assim um recipiente de finalidade indefinida. Se estiver com preguiça de fazer o Penoplex Ogibe, pode dobrar o material usando um sarrafo e 2 grampos. Precisei dessa opção de curvatura ao fazer nosso composteiro térmico para a grama cortada. Nos cantos arredondados, a tensão mecânica é menor e o composteiro ficou muito resistente. A macieira no canto do nosso jardim adoeceu, as maçãs ficaram pequenas e decidimos cortá-la. As macieiras plantadas durante nossa vivência no campo cresceram e agora há maçãs em abundância. Ainda lamento pela macieira, mas sobrará espaço para uma nova horta elevada e quente. Quando corto ou podo árvores e arbustos, aparecem galhos que eu não queimo, mas sim trituro com meu fiel ajudante, o triturador de jardim. Assim obtenho um recurso valioso para as hortas elevadas e quentes, matéria orgânica grosseira de fácil decomposição. Simplesmente maravilhoso. Quando a cola para azulejo seca completamente, passo uma escova de metal nas pedras e começo a pintá-las. Eu uso a tinta de fachada mais barata e alguns corantes. Pinto de forma que pedras da mesma cor não fiquem próximas. Tento distribuí-las uniformemente pela superfície do baixo relevo. Em seguida, passo para a próxima cor, tomando cuidado para que pedras da mesma cor não fiquem próximas entre si. Usei apenas 4 tons nesta obra. As pedras não pintadas e o cinza da cola para azulejos serviram como cores adicionais.
Depois, minha esposa assumiu o trabalho e, misturando algo com outra coisa usando um pincel duro, deu volume às pedras. Enquanto a tinta seca, vou falar sobre um método de curvar o isopor extrudado que exige ainda menos esforço físico. Serve para grandes raios. Foi assim que este anel foi feito. De um pedaço de madeira desnecessário e de uma placa de fibra de madeira usada de uma cozinha antiga. Com a ajuda de cantoneiras de metal e parafusos, montei a chamada matriz molde com um diâmetro de 1,5 m. Preparei uma faixa de tela de fibra de vidro alcalina para gesso, com largura igual à da folha de espuma de poliestireno extrudado e comprimento um pouco maior que o da circunferência da minha matriz molde. Preparei a cola para colar e rebocar o isolamento térmico em placas. Apliquei essa cola nas folhas coladas de poliestireno extrudado. Dei uma textura áspera às placas de isolamento térmico anteriormente, usando uma lâmina de serra para madeira sem cabo. Afundei a tela de fibra de vidro na cola, nivelando com uma espátula larga. Comecei a enrolar a faixa, fixando-a ao molde com parafusos através de blocos de madeira. Assim, mesmo com a tela colada ainda úmida, ela evita que as placas de poliestireno se quebrem. As condições apertadas do nosso espaço sob o telhado permitiram enrolar apenas metade da circunferência de uma vez. Por isso, o restante das placas eu colo, reboco e reforço com tela de fibra de vidro já no local. Durante o trabalho, notei que o mais prático para dobrar é puxar pela ponta solta da tela de fibra de vidro e prendê-la temporariamente. Se houver um segundo par de mãos, tudo fica ainda mais fácil. Apesar de tudo ser simples e qualquer pessoa poder lidar com isso. Dessa forma, para o anel com diâmetro interno de 1,5 m, usei pouco mais de 4 folhas de Penoplex Comfort, com apenas 3 cm de espessura. Quando a cola secou, retirei as ripas. Para aumentar a resistência, apliquei uma segunda camada de reforço. Como demonstrado posteriormente na construção da mini piscina Cupelli, para esses diâmetros, uma camada é suficiente. Mas como dizem, o excesso não faz mal. Desmontei temporariamente o molde matriz e aproveitei a perfeição da forma. Repeti o reforço também pelo lado interno. Como pode ser visto no trecho do vídeo sem aceleração, o trabalho é muito simples e fácil. Não exige nenhuma habilidade de reboco, nem qualquer experiência em construção. É só pegar e passar. Em clima quente, já que apenas ele determina a velocidade de secagem das camadas finas de cola, com um molde matriz é possível fazer um anel por dia, quase sem esforço, como se fosse entre uma coisa e outra. A maior parte do tempo de fabricação dos anéis é esperando a cola secar. A tinta secou e levamos nossa horta para o lugar reservado para ela. Se você colocá-la a essa distância das cercas dos vizinhos, será fácil cortar a grama e os vizinhos não vão conseguir alcançar com suas mãozinhas a futura colheita farta. Brincadeira, nossos vizinhos são ótimos e ainda mais apaixonados por jardinagem do que nós. Quando fiz nossa primeira horta retangular de espuma de poliestireno reforçada, para que as paredes não se abrissem, enterrei elas mais ou menos até a metade no chão. Nas hortas seguintes, para reforçar e economizar o poliestireno extrudado, usei estacas feitas de perfil cortado para drywall. Nesta horta, por causa do formato redondo, a borda já fica bem rígida desde o início. Ela pode nem precisar ser enterrada, eliminando o trabalho de escavação do gramado. De cima, pode parecer que estou criando símbolos pagãos eslavos antigos e tentando agradar Yarilo. Estou enterrando, pois decidimos por uma altura de 50 centímetros. Para nós, 50 centímetros serve melhor que 60 e nivela ao mesmo tempo. Neste local, o terreno não é muito nivelado, o gramado principal permanece intocado. Aliás, as bordas dessas canteiras, com apenas 3 centímetros de penoplex para isolamento térmico, equivalem a bordas de vigas de madeira seca com quase 20 centímetros de espessura. Isso não é brincadeira. A capacidade das bordas de reter o calor é crucial para o melhor funcionamento desses canteiros. Como camada final,
aplico um verniz protetor antisséptico levemente tonalizado, adequado para pedra, madeira, concreto e reboco. E as pedras, pintadas em um estilo que parece rabiscos de criança, começam a adquirir uma aparência mediterrânea. Misturando verniz transparente com verniz tonalizado na cor palissandro, é possível obter diferentes intensidades no padrão do desenho. E imediatamente comecei a pensar por que eu me esforçava tão pouco para ganhar dinheiro e não comprei uma casinha a algumas centenas de metros do quente mar Mediterrâneo, mas afasto esses pensamentos prejudiciais que corrompem os valores de um verdadeiro bielorrusso. Se nós cultivássemos hortas no Mediterrâneo, de que canteiros aquecidos poderíamos falar? No clima deles, tudo já cresce muito bem. Tente cultivar uma horta na região central do nosso espaço pós-soviético. Esse é um nível totalmente diferente de habilidade. Depois, comecei a trabalhar com lenha, ou melhor, com matéria orgânica bruta. A gente tinha alguns tocos de pinhos sobrando. Começo a montagem da leira quente alta colocando a madeira. Essa camada vai servir como a matéria orgânica mais grosseira, que sob a ação dos micro-organismos vai se decompor lentamente e, ao mesmo tempo, liberar calor. É por causa desse efeito que essas leiras são chamadas de quentes. Não são importantes apenas as laterais quentes, mas também o carregamento correto delas. Além disso, a camada de madeira servirá como isolamento térmico, impedindo que o frio suba das profundezas da terra. Isso é crucial no início da primavera. A matéria orgânica grosseira pode ser regada com bactérias especiais compradas que aceleram o início do processo. Mas eu economizo e, para iniciar, uso humus do composteiro. Ele também deve conter essas bactérias. Em seguida, o solo reservado entra em cena. Ao criar minhas pequenas e nem tão pequenas formas arquitetônicas, eu retiro a camada fértil debaixo delas e coloco tudo em um só lugar. Guardo esse solo para canteiros novos. Agora ele foi útil. Comentários similares são comuns nos vídeos sobre nossas hortas elevadas, afirmando ser mais fácil comprar legumes do que cultivá-los. Amigos, na nossa região, tanto nos tempos soviéticos quanto nos pós-soviéticos, sempre existiu uma regra não escrita. Sempre que possível, cultive e estoque sua própria comida para o inverno. Alguns dirão que fazemos isso devido à pobreza, mas eu lhes digo, não é por esse motivo. Só colhendo a safra da sua própria horta é que você pode ter 100% de certeza da qualidade dela. Em seguida, a serragem de pinheiro entra em cena, servindo como matéria orgânica mais fina. Guardo a serragem há muito tempo, tanto que os sacos se desfizeram e tive que transferir para novos. Às vezes ainda encontro restos dos sacos antigos que tentamos remover completamente. Novamente surge a questão da terra reservada. Pessoalmente, duvido que todas as agroindústrias nos forneçam alimentos de qualidade. Não confio nem nos fazendeiros, que às vezes põem mais nitratos só pelo dinheiro. E nem nas vovós confio, que supostamente vendem o excesso de suas hortas. Muitas vezes são apenas comerciantes e especuladores disfarçados. Não imponho nada, a escolha é sua. Comer algo puro e saudável ou prejudicial, cheio de produtos químicos. E claro, conforme você coloca as camadas, é necessário regá-las abundantemente. Nas nossas canteiras elevadas, normalmente cultivamos culturas anuais que gostam de calor, pepinos, tomates, pimentões, e as canteiras que já temos, graças à alta produtividade, suprem essas necessidades com sobra. Por isso decidimos usar esse canteiro para cultivar mirtilos. Antes de plantar, minha esposa hidrata com cuidado as raízes dos arbustos. Lá temos lenha, e entre elas há um espaço vazio, e precisamos preencher esse vazio. Os tempos de trazer gravetos da floresta em carroça já se foram. Hoje, os guardas florestais não permitiriam isso. Por isso, também não nos arriscamos a ir ao pântano buscar turfa. Na Bielorrússia, país de rios, lagos e pântanos, a turfa só falta nos centros de jardinagem durante o pico da temporada de plantio de mirtilos. Mas tivemos sorte. Alguém pode notar que lenha de pinho e serragem acidificam o solo. Para o mirtilo,
Esse tipo de solo é essencial para a vida. Se fossem canteiros para pepinos e tomates, usaríamos madeira de árvores de folhas largas em vez de pinho. Substituiríamos a serragem de pinho por galhos triturados da poda do pomar. Os links das nossas hortas estarão na descrição do vídeo, para que vocês possam ver os tipos de matéria orgânica que usamos para preenchê-las. As raízes do mirtilo são superficiais e a turfa ácida é ideal para a planta. De fato, nem todas as plantas perenes se adaptarão a esse tipo de horta. Mesmo com bordas quentes, no inverno rigoroso ela certamente congelará. Mas nem mesmo as geadas extremas assustam o mirtilo. Devido a isso, o cultivo de mirtilo em recipientes plásticos redondos se tornou comum, pois a planta passa o inverno nesses recipientes de forma excelente. E agora temos um recipiente muito grande e quente. Por isso estou quase certo do sucesso dessa iniciativa. Se o canteiro fosse para legumes, colocaríamos humus do fundo do composteiro por cima. Já temos um pouco de experiência no cultivo de mirtilo, então acreditamos no sucesso. Agradecemos conselhos úteis nos comentários. Para maior confiabilidade, usamos fertilizante orgânico comprovado no plantio. Apesar de o volume desse canteiro ser quase 1 metro cúbico, até mesmo um dono com suprimentos medianos não terá dificuldade em preenchê-lo. Como a maioria dos horticultores é precavida, o subsolo dos quintais guarda de tudo, especialmente atrás dos galpões. Assim, sempre há algo para preencher mais um canteiro elevado. O Penoplex pode ser comprado em lojas de materiais de construção ou online. O link estará abaixo do vídeo. Ao retirar as raízes dos recipientes apertados, é aconselhável espalhá-las o máximo possível lateralmente. Amigos, o canal Canções de Yasha Koziak foi indicado ao prêmio de melhor blogueiro do It Yourself de 2024 na categoria Construção, que para nós significa Melhor Faz Tudo. O evento foi organizado por VCA Instrument RU. Em outubro e novembro acontece a votação online. Se você apoia soluções de construção baratas e eficientes, ficarei muito feliz com o voto dado às nossas ideias em comum. O link para a votação está abaixo do vídeo. E aqueles que não querem votar podem apoiar o canal financeiramente através do botão de patrocínio no YouTube. Os espectadores russos podem fazer isso pelo post com o link abaixo do vídeo. Novamente, regamos tudo com cuidado. Para a carga, precisamos de componentes bem simples que vão se acumulando naturalmente quando se vive fora da cidade. E não nos julgue severamente pela nossa arte. É exatamente assim que vemos o distante Mediterrâneo, talvez em cores um pouco exageradas. E para finalizar, cobrimos a superfície do novo canteiro de mirtilos com casca de pinos. Pode ser com agulhas de pinheiro caídas, mas não nos arriscamos a ir até a floresta. A casca impedirá a evaporação excessiva da umidade, reduzindo a frequência de rega do canteiro. Deixe seu joinha, inscreva-se no canal Canções de Yasha Koziak e siga meu grupo no Zen, VKontakte, TikTok e Instagram. Links na descrição do vídeo. Não se esqueça de votar, clique também no sininho, assim eu vou te manter informado com certeza. Que a paz reine em todo o mundo. Obrigado.